Quanto perco se pedir uma reforma antecipada? Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Active Bank e a Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro e juntos vamos arranjando maneiras de termos mais dinheiro ao fim do mês, ao fim do ano e até, neste caso, ao fim da vida. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, assinar a newsletter em contaspoupanca.pt. É lá que estão todas as dicas que vamos encontrando ao longo dos dias e já vamos com 15 anos disto. Portanto, já há aqui muita informação que pode mudar a sua vida financeira. Hoje quero falar-lhe sobre como podemos começar a preparar desde já a nossa reforma para termos um final de vida digno ou até um presente mais digno, porque nós não sabemos o que nos pode acontecer. Eu posso ter de me reformar por uma questão de doença, sobretudo essa, por invalidez, uma incapacidade que me impede de trabalhar, e é com essa reforma que eu vou ter de viver. Também pode acontecer eu não conseguir esperar até aos quase 67 anos e, por impulsividade, por sanidade mental, ter de me reformar mais cedo também. Que consequências é que isso pode ter? Ora, este episódio vem a propósito de uma notícia muito recente. De acordo com os dados do INE, do Instituto Nacional de Estatística, a expectativa de vida voltou a subir, o que é um bom sinal, mas isso afeta automaticamente, porque é uma fórmula, a idade legal da reforma. E, portanto, queria partir deste princípio para o ajudar a acordar para a vida. Todos nós, eu também. Ou seja, nós pensamos, bom, ok, eu tenho que trabalhar, não sei o quê, estou a descontar para a Segurança Social, mas depois quando me reformar, tudo isto que eu estou a descontar, eu vou ter a minha reformazinha, vou viver bem, vou descansar. Meus amigos, esqueçam esse filme. Isso não vai acontecer assim, dessa maneira sonhadora em que nós pensamos. Portanto, o que é que aconteceu ou o que é que está previsto? De acordo com os dados atuais, a idade legal da reforma em 2027 vai passar a ser de 66 anos e 11 meses. Portanto, só por um mês é que não é já 67 anos. Consegue imaginar-se a trabalhar até aos 67 anos, quase 70 anos, para só aí ter direito a deixar de trabalhar e ter dinheiro a cair-lhe na conta todos os meses? Isto, meus amigos, é dramático. Isto quer dizer que só nos últimos 2 anos a idade legal da reforma já subiu 4 meses. Mais um mesinho, ou seja, para o ano, se continuarmos a viver mais, nós vamos ter de trabalhar legalmente para ter a reforma por inteiro, sem penalizações, até aos 67 anos. Qual é a outra novidade de que vos vou falar hoje? Tem a ver com a penalização, o tal fator de sustentabilidade, não é? Existe aqui algo que nos pode fazer perder ainda mais dinheiro se nós nos reformarmos mais cedo. Ou seja, a penalização será de 17,63%. Quando falamos de percentagem, isto na maior parte dos casos não nos diz grande coisa, não é? Ok, percebemos que é um corte de quase 20%. Mas, se por exemplo, vamos fazer contas, se estiver à espera de uma reforma de 1.000 euros, se reformar antes, no caso de 2027,
dos 66 anos e 11 meses vai ter um corte de 176 euros. Se estiver a prever uma reforma de 1.500 euros, o corte vai ser de 264 euros por mês. Se tiver uma previsão de reforma de 2.000 euros, é um corte mensal de 352 euros. E estou a falar só da questão da sustentabilidade, ok? Portanto, quando nós percebemos que nos reformarmos, nem que seja um mês antes da idade legal da reforma, que podemos perder 300 euros ou mais por mês para o resto da vida, isto obriga-nos a fazer aqui algumas contas. Aqui devemos falar de um detalhe importante e é aqui que entra a nossa literacia financeira. Há reformas antecipadas que têm exceções. Por exemplo, carreiras muito longas, desemprego de longa duração, profissões de desgaste rápido, para quem tem muitos anos de descontos e começou a trabalhar muito cedo na vida, depois já vou dar estes detalhes, não vai sofrer estas penalizações. No entanto, é muito importante perceber o que é que aí vem. Para quê? Para começar a investir já o mais cedo possível em PPRs, em ETFs, em outras ferramentas de poupança, para depois ir buscar todos os meses, quando se reformar com cortes ou sem cortes, porque a reforma já vai ser inferior naturalmente ao seu último salário. Não é? Aqui estou a falar ainda de cortes suplementares a isso. Não é? Portanto, para manter a qualidade de vida e tentar lidar com o aumento da inflação daqui a muitos anos, porque a inflação vai continuar a ser grande, então nós temos de começar a planear isso desde já, da mesma forma como pagamos a renda da casa, como pagamos os seguros do carro, também temos de gastar dinheiro como despesa para financiar a nossa vida com qualidade quando nos reformarmos, ou perto disso. Nesta fase inicial deste episódio, queria sublinhar só este ponto, que isto não acontece, estes cortes não acontecem só a quem ganha muito dinheiro. Não é? Mesmo uma reforma de 1.000 euros pode levar estes cortes, não é? E, portanto, queria explicar de uma forma simples como é que isto funciona. Para haver dinheiro para pagar as reformas, quanto mais aumenta a esperança média de vida, mais o Estado tem de atrasar a idade da reforma. Porque se agora toda a gente se reformasse aos 60 anos ou aos 65, o dinheiro não chegava. Portugal não tem dinheiro para pagar essas reformas. Portanto, para receberem alguma coisa, terá de ser feito assim ou com outra fórmula, com outra reforma da Segurança Social que venha no futuro, e fala-se nisso cada vez mais, mas falta coragem nesse sentido. Porquê? Porque não vão ser decisões fáceis. Agora, para evitar que as pessoas se reformem mais cedo, eles estão a aumentar a penalização, os cortes, para quem decidir reformar-se antes, neste caso, dos 66 anos e 11 meses. Há dois tipos de cortes, o fator de sustentabilidade, que agora é este, quase 20%, e depois a penalização mensal por cada mês de antecipação, que é mais um corte de 0,5% por cada mês que decidir reformar-se antes destes quase 67 anos. Portanto, voltando àquela conta inicial que eu fiz dos 1.000 euros. Então, alguém que teria direito a uma reforma de 1.000 euros e que se reforme mais cedo, vai perder os tais 176 euros por mês, portanto a reforma vai ser de 824 euros. Ou seja, são menos 2.464 euros por ano. Agora, veja o que é que isso significa na sua vida. São menos quase 2.500 euros numa reforma de 1.000 euros, não é? Que não vai ter para comer, para se divertir, para pagar contas, para medicamentos, para a eletricidade e para o gás. E para os combustíveis. E atenção, não é um corte temporário, é para sempre. Até ao último dia da sua vida. Agora, vamos fazer a conta para 1.500 euros. Com este corte atual, se reformar antes da idade, então a sua reforma, em vez de 1.500, passa para 1.236 euros. Ou seja, menos 264 euros por mês ou 3.700 euros por ano. É perder quase o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Estamos a falar aqui de duas reformas
por ano que vai perder por se reformar mais cedo. E agora isto ainda pode piorar. Porquê? Porque se descontar ainda mais 0,5% por cada mês que antecipar, repare o que isto soma aos cortes. Isto pode chegar, por exemplo, a quase 30%. Numa reforma de 1.000 euros, se antecipar 2 anos, ou seja, em vez de se reformar aos 67, se reformar aos 65, em vez de 1.000 euros, a sua reforma vai ser de 700 euros. E se estivermos a falar daqui a 20 anos, se agora viver com 700 euros já é impossível, quase, então imagine daqui a 20 anos viver com 700 euros. Portanto, qual é o conselho neste episódio? É: não tome decisões precipitadas. Vá à página da Segurança Social Direta e clique em simulador de pensões. E depois aí começa a fazer contas. Simula uma reforma aos 63 anos, aos 64, aos 65. Simula a sua reforma na idade legal e veja também quanto é que aumenta a sua reforma se trabalhar mais um ano. Às vezes a diferença pode ser brutal, desde que tenha saúde e cabeça para isso. E, portanto, aí já entramos noutras questões. Verifique também se tem direito às tais exceções: carreira muito longa, desemprego de longa duração, profissões de desgaste rápido. Confirme a idade pessoal da sua reforma, exatamente o dia e o mês em que tem a sua reforma completa. Portanto, aquilo, como já tem acesso aos seus descontos na Segurança Social, vai saber exatamente até que dia vai ter de trabalhar para não ser penalizado. Há casos, como lhe disse, em que trabalhar mais um ano aumenta a reforma em centenas de euros para o resto da vida. Um ano pode valer dezenas de milhares de euros ao longo da reforma. Pode ter impacto na sua qualidade de vida nessa fase em que pode e deve descansar. Não é? E, portanto, é muito importante que utilize este simulador. Já fiz reportagens sobre isso, tem um tutorial em vídeo em contaspoupanca.pt, pesquise simulador pensões em contaspoupanca.pt. Esse simulador foi atualizado, vou novamente fazer uma reportagem sobre isso, que brevemente também estará no site e explicarei como é que ele funciona, mas é sobre isto que quero alertá-lo. Muito cuidado com as penalizações por reformas antecipadas. Isto vai ser, de facto, muito complicado e é por isso que é tão importante imagina, agora tem de fazer as tais contas ao número mágico, aquilo que eu chamo de número mágico da reforma, que é saber quanto é que vai ser o meu corte se eu me reformar 3 anos mais cedo e multiplicar isso por 12, a diferença mensal por 12, e depois multiplicar por 20 anos, porque é essa a expectativa de vida que nós temos agora, ou seja, depois da idade da reforma, a estatística diz que vamos viver mais 20 anos, uns vão viver mais, outros vão viver menos, mas é esse dinheiro, que podem ser 80.000 euros, podem ser 100.000 euros, podem ser 200.000 euros, o que for, depende dos nossos rendimentos e das nossas despesas e do corte que vamos ter na nossa reforma e da qualidade de vida que nós esperamos, para fazermos sacrifícios agora e gestão melhor dos nossos recursos financeiros e investindo o melhor possível, da forma mais eficiente possível, de forma a termos rentabilidades anuais de 5, 6, 7, 8% ao ano para o resto da nossa vida, para não termos de depender desta reforma do Estado. Por isso é que há pessoas que, fazendo isto, já não querem saber destas contas para nada. Porquê? Porque o rendimento delas não depende da reforma. Têm 2, 3, 4 casas arrendadas que lhes permitem ter um rendimento mensal para o resto da vida, enquanto tiver essa casa arrendada e em condições, de 2.000, 3.000, 4.000 euros por mês. Portanto, podem reformar-se na idade que quiserem. Podem reformar-se aos 50, aos 40, aos 60, aos 58, aos 59. Porquê? Porque vão ver esta simulação e dizem: tudo bem, não me importa levar com estes cortes porque eu tenho rendimentos de outro lado. É isto que tem de mudar na mentalidade dos portugueses, na nossa mentalidade, e depois agir. Não é ficar à espera que aconteça alguma coisa ou que o Estado seja nosso paizinho. Não, tem de se mexer. Tem de criar novas fontes de rendimento, tem de perder o medo de investir, sem descontrolar a sua vida, como é óbvio, sem cair em burlas, não é? Cuidado com isso.
Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Não se esqueça de subscrever este podcast, de falar sobre ele a outros, de partilhar os episódios que acharem interessantes com as pessoas que acha que podem ser úteis para elas, e de acompanhar-me nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no canal de notícias do WhatsApp e no canal de notícias do Instagram, em Pedro Anderson Oficial. E, portanto, juntos vamos então encontrando maneiras de viver melhor com o mesmo dinheiro ou, de preferência, com mais dinheiro, não é? Muito obrigado. Boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.